Boa noite a todos. É uma alegria estar mais uma vez aqui, porque nós não paramos, né? Nosso Deus, Ele continua o mesmo Deus de ontem e será eternamente. Nosso Deus, Ele não dormita e nem dorme. E nós estamos aqui mais uma vez para adorar a esse Deus Todo-Poderoso, separados fisicamente, né? Mas adorando ao mesmo Deus, declarando que Ele é e sempre será Rei do Universo, Deus Todo-Poderoso. Só Ele é santo e digno de ser adorado. Vamos adorar ao nosso Deus, todos juntos. Declare que Ele é santo. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver sua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Você que está aí na sua casa, se preparando para a abertura do nosso culto, nós já estamos aqui preparados para louvar e adorar o Senhor, esse Deus maravilhoso que tem cuidado de mim e de você. Quero convidar os irmãos a ler comigo 1 Pedro, no capítulo 2, versículo de 1 a 5, vai estar aí na sua tela mostrando, me acompanhe na leitura. 1 Pedro 2, 1, 5. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu te convido agora para que você faça uma oração aí na sua casa, elevando ao Senhor aquilo que não agrada ao Senhor, e em seguida farei uma oração audível.
Meu Deus e meu Pai, nós somos gratos, ó Pai, pelo amor que o Senhor tem para conosco, por todo o cuidado, ó Pai, pelo Teu povo, ó Pai. Muito obrigado, Pai, pelo Teu sangue derramado na cruz, para nos limpar do pecado. E por isso, meu Pai, nessa noite, queremos elevar em oração e Te clamar por perdão. Perdão, Pai, pelos nossos pecados, aquilo, ó Pai, que fizemos e que não agrada ao Senhor e que nos faz distanciar, ó Pai, do Teu trono, Pai. Nos perdoe, ó Pai. Queremos ser cada dia, ó Pai, renovado, purificado e lavado com Teu sangue, tirando de nós, ó Pai, toda a erva daninha, Pai, que atrapalha a nossa vida dia a dia, Pai. Nos perdoe, ó Pai. Seja conosco, Senhor Jesus, para que possamos ser cada dia melhores. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para Te adorar e louvar. E por isso, ó Pai, nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Cujo amor é poderoso, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que move a terra com trovão santo, a quem tememos e adoramos, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, maravilhoso amor, que toma o meu lugar, que toma minha cruz. Jesus, eu sou a vida, para que eu fosse livre. Oh, por isso eu canto, pelo que fez por mim. O caos de volta à ordem, quem faz de órfãos filhos e filhas, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Nações governa com sua justiça, como o sol brilha com sua grandeza, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, maravilhoso amor, que toma o meu lugar, que toma minha cruz. Jesus, eu sou a vida, para que eu fosse livre. Oh, por isso eu canto, pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, maravilhoso amor, que toma o meu lugar, que toma minha cruz. Jesus, eu sou a vida, para que eu fosse livre. Oh, por isso eu canto, pelo que fez por mim. Oh, obrigado, Jesus,
pelo teu amor, pelo teu sangue derramado na cruz. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quem seria eu, quem seria você, quem seríamos nós se não fosse a maravilhosa graça desse Deus que perdoa o nosso pecado, desse Deus que se fez homem e em Cristo Jesus assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Maravilhosa graça, maravilhoso amor, e é por isso que cada um de nós agora deve devotar toda a nossa vida em louvor, em adoração a esse Deus. Eu convido você à leitura do Salmo de número 145, os versículos de 1 a 4, que nos incentivam, nos estimulam a adorar a Deus, quando diz o seguinte: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Cabe a um de nós anunciar dia após dia as grandes obras do Senhor, a sua maravilhosa graça. Por isso, meus irmãos, vamos cantar com o nosso coração, com a nossa língua, confessar que Ele é o nosso Rei, o Rei dos Reis. Amém. No princípio era o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo, Jesus Cristo, a quem nós adoramos a cada minuto da nossa vida. Nós sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil, de muita tristeza para muitos, mas Deus tem sido o nosso sustento. E é por isso que nós estamos aqui, para dar a Ele todo louvor, toda a honra e toda a glória, e com toda a alegria do nosso coração, porque Deus habita no meio dos louvores, e a alegria do Senhor é a nossa força, é Ele que tem nos mantido de pé, é Ele que tem nos sustentado diante desse momento que nós estamos passando. Vamos adorá-lo, continuar adorando com toda a alegria do nosso coração. Ele é como uma rocha e nós podemos construir as nossas vidas nele. Jesus Cristo, o príncipe da paz, o todo-poderoso, criador de todas as coisas. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus,
ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia, Jesus. Não há outro como o Senhor. Não há outro Deus, ó Deus. Tu és o único, todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que foi humilhado, foi crucificado, rejeitado por muitos, mas ele venceu a morte. Amém? Vamos continuar adorando. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Deus tem feito maravilhas no meio do teu povo. Somos a igreja do Senhor, e a igreja presbiteriana de Laranjeiras não para. Ela continua servindo ao Senhor com toda alegria, porque nós somos livres para adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante
nós temos crido, nós sabemos que Ele está sempre conosco. E é maravilhoso sentir a Tua presença, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Deus, por mais uma vez estar na Tua casa para louvar, bendizer e engrandecer o Teu nome, Senhor. Eu não sei como tem sido a sua vida durante esses dias difíceis, mas creia numa coisa: Ele será sempre Deus, sempre te amará, nunca vai te desamparar e nem vai desistir de você. Deus está sempre com você, creia nisso. Amém? Aquele que era, que é e que há de vir. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Vamos, ó Deus, por tudo que Tu és, por tudo que tens feito, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Sempre nos amar, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, Senhor. Aleluia. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se eu ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se eu ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor está conosco sempre, Deus. Te louvamos, ó Deus, te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. E eu convido você, minha irmã, meu irmão, a fazer junto comigo a leitura do Salmo de número 61, versículos de 1 a 4, que nos diz assim a palavra de Deus: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por Ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois Tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo.
Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Meus queridos, o texto deixa claro para cada um de nós aqui que nós temos um refúgio, nós temos um seguro, que é o Senhor Deus. Não adianta nós nos apoiarmos na nossa própria capacidade, não adianta nos apoiarmos no dinheiro ou em qualquer outra coisa desse mundo, dessa vida, senão no Senhor Deus. É Ele quem nos socorre, é Ele quem nos sustenta, e eu sei que cada um de nós tem as suas demandas, cada um de nós tem orado diariamente a Deus diante das suas dificuldades, diante das suas crises, mas eu quero convidar você nessa noite a juntos intercedermos por aqueles que precisam também de uma bênção do Senhor Deus, aquelas pessoas que têm lutado diariamente, estando ali frente a frente com esse perigo chamado coronavírus, o novo coronavírus, pessoas que muitas vezes têm deixado suas famílias de lado, estado ali trabalhando nos hospitais ou em tantas outras frentes. Precisamos orar por essas pessoas, precisamos interceder por cada uma delas, profissionais na área de saúde, sejam médicos, enfermeiros, os funcionários dos hospitais, fisioterapeutas, enfim. Levante um clamor pela vida dessas pessoas, lembrando também daqueles empresários que têm sofrido um choque muito grande decorrente dessa crise que nós temos enfrentado, pequenos empresários, grandes empresários, comerciantes, enfim. Vamos orar por essas pessoas. Talvez você esteja incluído nessa lista também, mas ore pelo seu irmão também que tem enfrentado crises, que tem enfrentado dificuldades, os profissionais liberais, aqueles que já foram afetados com o desemprego. Quantas pessoas, meus queridos, estão sem condições de trazer o mantimento para o seu lar, mas o nosso Deus continua sendo fiel, o nosso Deus continua sendo justo e verdadeiro ajudador, que através da sua igreja tem amparado aqueles que têm falta de algo em suas casas. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos auxiliado. Cabe a cada um de nós agora reconhecer isso e continuar clamando a Deus, intercedendo por cada uma dessas pessoas, lembrando dos nossos governantes, aqueles que têm decisões a tomar que afetam toda uma população. Precisamos orar por eles, independentemente de política, de partido político. Precisamos orar pelos nossos governantes, lembrando daquelas pessoas também que estão dentro daquele grupo de risco. Vamos orar por aqueles que estão enlutados, que perderam famílias, amigos, entes queridos. Nosso Deus pode trazer a paz, conforto, consolo a esses corações. E eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos juntos levantar esse clamor ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, porque já cantamos a respeito da Tua maravilhosa graça, já cantamos a respeito do Senhor que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Cantamos ao Senhor um novo cântico. Os nossos lábios não se cansam de exaltar o Teu nome. E é ao Senhor que nós recorremos no meio das nossas dificuldades, Pai. Atende o nosso clamor, Deus. Quantas pessoas precisam de uma bênção, de uma intervenção do Senhor nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Auxilia, Deus. Esteja presente ali, tanto de forma sobrenatural, quanto da forma mais natural possível, que é através da presença dos Teus filhos, dos Teus servos, em cada um desses locais que foram apresentados aqui, sejam em hospitais, sejam em empresas, nos comércios, em todas as áreas, Deus. Usa os Teus filhos, Deus, para a honra e glória do Senhor, para que estejam nesses ambientes, abençoando vidas. No nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, nós intercedemos por cada uma daquelas pessoas que estão ali na batalha, na linha de frente contra esse novo coronavírus. Todos aqueles que trabalham na área médica, Pai querido, dê a eles o discernimento, dê a eles, Deus, também intrepidez para não se abalarem diante de tantas situações que eles têm presenciado ali. Pai querido, ajude os nossos governantes também. Deus, dê a eles discernimento diante de tantas decisões a serem tomadas, que afetam a cada um de nós aqui. Mas acima de tudo isso, nós dependemos do Senhor. Nós confiamos no Senhor, a nossa rocha forte, nosso porto seguro, o nosso refúgio. Muito obrigado, porque nós temos ao Senhor a quem recorrer. É ao Senhor a quem recorremos, é ao Senhor a quem oramos. Fazemos isso no nome de Cristo Jesus. Amém, Deus.
Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti, espero em ti, e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, ler comigo o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13, que nos prepara para esse momento de consagração. Nós consagramos a Deus a nossa vida, porque a nossa vida pertence ao Senhor. O Salmo 24, versículo 1, fala que do Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Então todos nós pertencemos ao nosso Deus. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Mas não somente nós.
A Bíblia fala que ao Senhor pertence o ouro e a prata. Tudo é do Senhor. E quando a gente consagra nossa vida ao Senhor, consagramos também tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente possui. E entendemos que nós somos apenas mordomos do Senhor aqui neste mundo. Porque nada do que temos pertence a gente. Se um dia Deus nos chamar, ou se Jesus voltar e nos levar, vamos deixar tudo aqui e não vamos levar nada. Tudo deixa de ter valor quando falamos das coisas celestiais. Aqui apóstolo Paulo, nesse capítulo 4 de Filipenses, no versículo 10 ao versículo 13, apóstolo Paulo ele vai trazer uma palavra de gratidão, de reconhecimento a essa igreja tão amada e tão querida por ele. Ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas os faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Creio que esse é um dos versículos mais conhecidos das Escrituras. Depois do Salmo 23, esse versículo que o apóstolo Paulo ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. E por que o apóstolo Paulo diz isso? O apóstolo Paulo fala isso não apenas referendando a pessoa de Deus. O apóstolo Paulo ele fala que tudo posso naquele que me fortalece, não apenas na pessoa de Deus, mas também na igreja. E o apóstolo Paulo fala isso quando ele vai dizer para a gente nos versículos anteriores: num Deus que tem uma igreja, num Deus que conduz a sua igreja, num Deus que tem propósito para a sua igreja, para que esta igreja ela viva em união e viva em unidade, unidade de propósito, unidade de pensamento, unidade de ação. E essa igreja com esta unidade, ela junta, ela não apenas se fortalece, mas essa igreja, ela junta, ela não apenas se glorifica a Deus e exalta a Deus, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos com o ministério de louvor da nossa igreja, que saiu da sua casa para vir aqui, para que eu e você pudéssemos cantar louvores ao nosso Deus. Eu não tenho o dom que eles têm. Se eu cantasse aqui, talvez você já tivesse desligado o seu televisor há muito tempo, ou mudado até de canal, procurado uma outra igreja. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, e cada um dispõe o seu talento e o seu dom, o seu serviço ao Senhor. Os nossos irmãos estão na multimídia, outros estão na projeção, outros estão no som, mas cada um está realizando aquilo que Deus colocou no coração de cada um, e você também faz parte desta igreja, você integra parte desta igreja, e que nós, Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, não somos o todo. Maravilhoso é isso, é que nós não somos o todo, somos apenas uma pequena parte da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Um Deus que fortalece a sua igreja, um Deus que faz com que a sua igreja se sinta tão forte ao ponto de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. O que fortaleceu o apóstolo Paulo por muito tempo foi o amor da igreja de Filipos por ele. Quando o apóstolo Paulo teve necessidade, esta igreja supriu as suas necessidades. E isso nos ensina que Deus, Ele nos fortalece através da vida de outros irmãos. Quantas vezes eu já fui fortalecido por tantos irmãos, com palavras, com gestos, com atitudes. E a nossa igreja é uma igreja que tem servido a Deus com muita alegria, para suprir as necessidades de pessoas, de irmãos nossos, que estão nos campos missionários,
Nós temos parceria com diversos missionários que estão no campo trabalhando. Pastor Osni, pastor Romário, pastor Geraldo. Temos um compromisso com a Igreja Presbiteriana de Colina, Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Temos um compromisso com as igrejas do nosso presbitério, igreja que nós somos jurisdicionados ao presbitério Centro Capixaba, e temos a alegria de participar desse presbitério e contribuir com este presbitério. Nós temos a alegria de, agora nesse tempo em que nós estamos vivendo esse isolamento social, em que muitos irmãos perderam emprego, em que muitos irmãos tiveram seu salário diminuído, nós temos tido o privilégio de quase que semanalmente fazer visita a irmãos para levar uma sacola de legumes, uma cesta básica, através do trabalho que a junta diaconal da nossa igreja tem feito. Sabe, irmãos, Deus nos fortalece. Nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece, porque o nosso Deus, Ele coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a nossa caminhada. Esse momento de nós consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pela graça de Deus, Deus tem nos abençoado. Deus tem feito com que a nossa unidade de propósito e ação tem suprido as necessidades. Eu peço a você que não faça de maneira mecânica. Aqui no nosso vídeo já passou e já transmitiu a você o número da nossa conta, o PicPay, a forma de você continuar dizimando, contribuindo e consagrando ao Senhor a sua oferta e o seu dízimo para o sustento da obra do Senhor. E como nunca, nós estamos necessitados para que possamos continuar suprindo as necessidades da igreja. E nós temos a grata satisfação de sermos uma igreja amorosa e uma igreja generosa. Aqui o apóstolo Paulo, ele reconhece o carinho desta igreja. A igreja de Filipos teve por ele. Ele vai dizer, não somente uma vez, mas mais de uma vez. E há muitos outros irmãos que vão fazer esta referência à nossa igreja. E nós vamos dizer para esses irmãos: não agradeça a nós, agradeça a Deus, porque tudo vem de Deus. Nós vamos orar, pedir a Deus que Deus supra as suas necessidades, para que Deus abençoe na sua casa, para que haja sempre a provisão do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida dos seus, para que possamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando você fizer uma transferência ou depositar num caixa eletrônico, não faça de maneira mecânica. Consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor aquilo que você vai ofertar ou dizimar ao Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado porque Paulo disse há muitos anos atrás: tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado porque nós podemos dizer esta mesma palavra: tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que nos fortalece é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor possa visitar, Deus, cada coração, cada família, Senhor Deus. E o Senhor, que é um Deus que sonda os corações, possa suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor esteja com você durante este culto. Nós que já estamos sendo abençoados de forma muito gratificante pelo Senhor, durante os louvores, durante o momento de consagração das nossas vidas a Deus, durante o momento de confissão de pecados, Deus já está falando ao nosso coração. E eu peço o desejo do meu coração e que Ele continue falando ao seu coração através desta mensagem. A leitura de hoje, a palavra do Senhor, está no Salmo 126, um texto belíssimo da palavra do Senhor, um cântico de romagem, e eu peço que você me acompanhe aí mesmo no seu retrovisor. Se você quiser pegar a sua Bíblia para fazer anotações, fique à vontade. O Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e correndo, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Se você tem sido alguém fiel que está acompanhando as nossas lives desde o momento que aconteceu, desde o início deste isolamento, desde o início da quarentena, você tem observado que nas nossas programações semanais, nas nossas programações que acontecem aos domingos, a todo momento nós temos enfatizado o tema: é tempo de voltarmos a Deus. Na verdade, sempre foi tempo de voltarmos as nossas vidas a Deus. Mas o Senhor escolhe determinados períodos da história, o Senhor escolhe determinados momentos da história entrar na vida do homem e fazer com que ele pare de fazer tudo o que está fazendo, fazer com que o homem pare a sua rotina, tirar certas coisas do homem para que o homem se volte ao seu Senhor. Para que o homem pare de prestar atenção completamente nas coisas que tira a sua atenção do seu Deus. Para que o homem pare completamente de desviar a sua atenção do Senhor. Deus, em certos momentos, Ele faz isso. E todos nós aqui na igreja, todos nós em nossas lives, em nossas programações, nós temos enfatizado o chamado de Deus em nossas vidas. Os adolescentes recentemente começaram com um tema de missão, um tema muito atraente, um tema que nós somos indagados e nós somos desafiados a todo momento a descobrir qual é o chamado que Deus tem para a minha vida, qual é a missão que Deus me entregou. Os jovens a todo momento estão enfatizando a obra do Senhor, a obra particular que o Senhor faz na vida de cada um. E desafiando a cada jovem a falar do Evangelho, a viver o Evangelho, a promover o Evangelho, seja em qual cultura ele esteja. Nada acontece, meus queridos irmãos, por acaso. Nada. Absolutamente nada. Nós temos muitas vezes a dificuldade de compreender que Deus tem orquestrado a nossa história, mas nada acontece sem a provisão do Senhor. Abraham Kuyper, um importante teólogo do início do século XX, afirmava que não há um espaço nesse mundo, não há um canto neste mundo que Jesus Cristo olhe e diz: é meu. Não há, tudo é dele. Não há um lugar neste mundo que o Senhor olhe e fale, que o Senhor não olhe e fale: isso é meu. Ele é soberano. E por Ele ser soberano, todas as coisas acontecem por determinação dEle. O que nós estamos vivendo, este isolamento social, o fechamento das escolas, a suspensão das aulas, o fechamento dos comércios, tudo que nós estamos vivendo é permissão do Senhor, não é ao acaso. Deus tem controlado cada ação. E assim, meus queridos irmãos, Ele faz em diversas vezes, em diversos momentos, Deus age na história do homem, para que Ele fale ao coração deste homem pecador: é tempo de voltarmos a Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você neste exato momento a conferir este texto bíblico. Nós vemos uma história muito interessante. Nós vemos Israel sendo invadido por um povo ímpio, um povo totalmente desconhecido, um povo que não conhecia das coisas do Senhor, um povo que vinha de longe. Israel foi invadido pelos caldeus. E uma vez que Israel foi invadido pelos caldeus, Israel teve a sua vida espiritual totalmente tomada das mãos dos caldeus. Eles tiveram a sua vida social totalmente impactada. Eles tiveram a sua vida familiar totalmente destruída.
E quando acontece essa invasão, é interessante notarmos que por diversas vezes Deus entrou na história do homem justamente para provar o seu povo na fé. Quando nós olhamos o livro e nós lemos o livro das Crônicas, principalmente o segundo livro das Crônicas, nós observamos muitos reis sendo irresponsáveis nas suas tarefas, em suas escolhas, adotando a idolatria, desprezando o culto e desprezando o próprio povo do Senhor. Observe comigo o que está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, no versículo 19, quando a palavra de Deus diz o seguinte: queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também os seus preciosos objetos. Os israelitas tiveram os seus cultos impedidos de acontecer. E eles foram viver no refúgio da Babilônia. Nabucodonosor foi taxativo. Foi alguém que tirou toda a liberdade dos israelitas. Foi alguém que privou aqueles irmãos de cultuarem ao seu Senhor em suas liberdades. O povo de Deus estava passando por uma interrupção drástica das suas atividades, das suas tarefas diárias, e isso culminou também no culto que eles prestavam ao Senhor. E então, eles passaram a viver na escravidão da Babilônia. Deus estava convocando o seu povo a passar pela aprovação do cativeiro, com o intuito de que os olhos do seu povo se voltassem para o seu Deus. Observe o momento que nós estamos passando agora. Nós somos privados de muitas coisas no nosso dia a dia. Muitos de nossos irmãos foram privados dos seus trabalhos. Muitos dos nossos jovens foram privados dos seus estudos. Muitos de nós foram privados de cultuar a Deus, de ter essa igreja cheia do povo do Senhor. Essa igreja está vazia. Os bancos estão vazios. Em certa medida, nós também fomos privados. Tudo acontece pela provisão do Senhor, para que o seu povo, nação santa, povo eleito, sacerdócio exclusivo de Deus, para que todos nós voltássemos os nossos olhos a Deus. E eu repito, é tempo de restauração, é tempo de voltarmos os nossos olhos ao nosso Deus. Mas a história do povo do Senhor, graciosamente, não terminou na Babilônia. Depois de 70 anos, você pode ler essa história, uma das histórias mais lindas que a Bíblia narra, um dos livros preferidos que eu tenho, o livro de Neemias, onde Deus levanta um líder, Deus faz com que esse líder chore pela sua nação. Deus faz com que esse líder convoque outras pessoas a fim de que o seu povo, depois de 70 anos, pudesse reerguer os templos da cidade maravilhosa de Jerusalém. Um pouco depois, para que o seu povo pudesse reerguer o templo de Jerusalém. E assim, tudo estava voltando ao normal. Deus nunca permitiu, nunca deixou que o seu povo vivesse à mercê eternamente da escravidão. Mas Deus fez com que o seu povo vivesse durante um período no cativeiro. O momento que nós estamos vivendo é muito parecido, meus queridos irmãos. É claro que nós não estamos vivendo perseguições. É claro que nós não estamos sendo privados das nossas liberdades enquanto família. Nós estamos vivendo em família. Esse povo foi totalmente privado desse tipo de liberdade. Mas, em certa medida, nós estamos vivendo também num cativeiro, onde Deus recolhe o seu povo, onde Deus permite que vivamos em isolamento, a fim de que o seu povo se volte para o seu Deus. E eu gostaria de enfatizar nesta noite que tem sido tempo de restauração das nossas vidas, tempo de restauração da nossa vida enquanto igreja,
tempo da restauração da sua vida enquanto filho, tempo da restauração da sua vida enquanto empresário, enquanto empregado, tempo de restauração na sua vida enquanto pai, tempo de restauração na sua vida enquanto alguém que guarda rancor, tempo de restauração na sua vida enquanto alguém que não sabe perdoar. Deus recolheu o seu povo. Deus fez com que o seu povo vivesse em isolamento. Uma vez em Israel, uma vez na Babilônia, e agora fazendo novamente, para que o seu povo tenha uma vida restaurada. Olhando para essa passagem, o Salmo 126 é um cântico de romagem. E você pode lembrar de várias vezes quando nós lemos estes salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, conhecidos como cântico de romagem. Ou, se você achar melhor, salmos de peregrinação. Um contexto muito interessante onde o povo do Senhor, no deserto, cantando ao seu Deus, afirmando frases de adoração, entoando louvores ao seu Deus de adoração, afirmando que Deus é um Deus de livramento, que Deus é um Deus pastor, que Deus é um Deus cuidador, que Deus é o Senhor que nos livra de tantas situações calamitosas, é um Deus que caminha com o seu povo. Os salmos de peregrinação têm um único objetivo, de fazer com que as nossas vidas sejam levadas ao altar do Senhor, a fim de que sejamos restaurados por Ele. Então nós chegamos no Salmo 126. Chegamos no Salmo 126, esse cântico de romagem, esse cântico lindo, esse cântico maravilhoso, quando o povo de Deus entoa justamente no momento em que eles olham para o passado e dão graças a Deus pelo livramento que Deus havia concedido a eles. Mas esse salmo também é interessante porque ele tem 3 histórias distintas. O povo não somente olha para o passado, agradecendo o livramento, agradecendo o poder sobrenatural com o qual Deus agiu na vida de cada um deles e permitindo que eles voltassem a cultuar a Deus, permitindo que eles voltassem a viver em Israel, permitindo que eles voltassem a viver em família, permitindo que eles voltassem a viver em igreja. Mas esse salmo é muito interessante também porque ele nos faz olhar para o presente. Olhar para o presente clamando pelo poder de Deus em nossas vidas no hoje. O salmista afirma no versículo 4 o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura as nossas vidas. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, assim como o Senhor fez um milagre no deserto, assim como o Senhor fez um milagre na Babilônia, assim como o Senhor escolheu Daniel e seus amigos a fugir daquele lugar, a adorar ao Senhor, a fazer com que todos eles voltassem as suas mentes ao Senhor, a fazer com que eles, mesmo em situações de cova dos leões, perseguições e etc., fizessem orações ao Senhor. Mesmo assim, o Senhor tem feito que as nossas vidas adorem o passado, agradeçam ao passado, faz com que as nossas mentes visualizem um passado gracioso, mas que também queremos ter a presença do Senhor no presente, a fim de que as nossas vidas sejam restauradas, reedificadas, reestruturadas, a fazer com que as nossas vidas, num tempo em que nós temos de isolamento, um tempo em que nós temos de quarentena, num tempo em que nós temos num tempo onde nós temos tempo para cuidar uns dos outros, que o Senhor restaure a nossa sorte. Mas esse salmo não termina por aí. Ele não somente olha para o passado, além do presente, mas ele também tem uma perspectiva do futuro. Interessante, meus queridos irmãos, porque o salmista ele tem uma ardente expectativa do futuro. Ele pensa o que Deus fez no passado. Ele pede para que Deus faça no presente, mas ele tem uma expectativa enorme de que Deus continua operando na vida da igreja no futuro. Sabe o que esse salmo quer dizer para nós? Que a gente comece a
que nós comecemos a pensar em como vai ser a sua vida de comunhão quando as nossas portas abrirem. Aqui nós estamos todos ansiosos para que a nossa igreja tenha os seus bancos preenchidos. Todos nós queremos. Todos nós queremos que os adolescentes e os jovens façam as suas rodas de orações aqui. Todos nós estamos ansiosos para vermos as nossas crianças correndo aqui na igreja no final do culto, não durante. Todos nós estamos ansiosos nas rodas de conversas que temos aqui, a resenha depois do culto, todos nós queremos isso de volta. Mas é imprescindível que nós pensemos, como será a nossa vida espiritual depois de tudo isso? Sabe por que eu quero fazer você refletir nisso? Se você está acompanhando as notícias atuais, se você tem acompanhado o cenário global do que nós estamos vivendo, o mundo já está afirmando que voltar ao normal é regredir ao passado. Eles já estão pensando num futuro totalmente novo, em algo totalmente novo. As grandes potências já estão afirmando que não é legal falarmos que precisamos voltar ao normal, porque voltar é regredir. Mas que olhemos para frente e pensemos em novas formas de tantas coisas que não vêm ao caso agora. E eu trago essa contextualização para você. Nós não queremos voltar ao normal em nossas vidas espirituais. Nós queremos progredir. Nós queremos que Deus traga uma restauração por completo em nossas vidas. E eu gostaria, meus queridos irmãos, de forma bem simples, deixar 3 pontos para que você possa meditar neste salmo. Algumas considerações a respeito deste salmo, na nossa meditação, para que você pode escrever, pode anotar, fique à vontade, para que você perceba como Deus requer de nós uma espiritualidade totalmente modificada, reformada, renovada, reestruturada, depois que passemos pelo caos. Em primeiro lugar, os versículos de 1 a 3. Olhando para o passado com gratidão. Eu já falei anteriormente na introdução que Jerusalém estava totalmente sitiada, cercada. Jerusalém estava totalmente ferida. E foi uma cidade totalmente saqueada pelos seus adversários. Você pode observar na sua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, a partir do capítulo 39, de como Nabucodonosor invade Judá. E de como, a partir daquele momento, a liberdade, a alegria de Israel foi totalmente retirada. De forma impiedosa, Nabucodonosor, ele feriu a espada homens, mulheres, crianças, famílias, povo do Senhor. Muitos morreram de fome, muitos morreram de sede, muitos morreram na escravidão. O povo hebreu, ele foi totalmente arrastado, como um bando de animais, para a Babilônia dos ídolos e da feitiçaria. 70 anos se passaram. E Deus abriu-lhes a porta da prisão. 70 anos passaram e Deus acabou com aquela quarentena. 70 anos se passaram e Deus quebrou-lhes os grilhões da escravidão e fez com que o povo voltasse para a sua terra, a fim de reerguer não só a cidade, mas a fim de reerguer o templo. A fim de reerguer não somente o templo, mas a fim de que a sua vida espiritual fosse reerguida. Essa libertação milagrosa, meus queridos irmãos, do povo de Deus no cativeiro, foi uma intervenção poderosa do nosso Senhor. E foi uma intervenção além das expectativas do povo. O povo imaginava que eles iam ficar muito tempo escravizados por Babilônia. Eu gosto muito da expressão de um puritano chamado Matthew Henry. Henry diz o seguinte: a providência assobiou para eles. E eles estavam dançando. Parecia
um sonho. Quando eu leio esses versículos de 1 a 3, eu posso vislumbrar essa frase de Matthew Henry justamente nesse texto. Quando o povo de Deus fala o seguinte: quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Isso chegava para eles como um assobio, como uma canção. E eu posso imaginar neste texto, nesse cântico de romagem, o povo no deserto cantando ao Senhor, dançando ao Senhor, adorando ao Senhor por tamanho milagre. Era como se eles estivessem dizendo para o mundo e uns para os outros: cantem com força, renovem suas forças em Deus. Ele já nos libertou do passado, temos motivos de sobra para cantar. Eu quero trazer você a esse texto, fazendo com que você relembre de momentos que Deus agiu poderosamente no seu passado. Fazendo com que você relembre de momentos que Deus agiu poderosamente na sua vida. A palavra de Deus fala que Ele nos tirou do império das trevas. A palavra de Deus nos fala que Ele nos resgatou de um poder poderosíssimo. E que Ele nos levou para o seu trono da maravilhosa luz. Você pode contemplar como a sua vida foi reestruturada no passado. Você pode relembrar. Tem pessoas que lembram com tanto carinho do momento exato da conversão, do momento exato de quando eles receberam aquela solicitação do pregador de vir até a frente, de levantar a mão, de fazer uma oração para que as nossas vidas sejam reestruturadas pelo Senhor. Tem gente que lembra disso tudo. Eu só lembro do dia do meu batismo. Tem gente que carinhosamente relembra aquele dia como se fosse ontem, e esse dia já se passou há 30, 40, 50 anos. Tem histórias fantásticas de conversões que quando nós ouvimos, de quando nós lemos, de quando nós vimos, de quando nós estamos vendo o poder de Deus sendo demonstrado na vida de certas pessoas, nós ficamos encantados. Nós ficamos contemplando, nós contemplamos a glória do Senhor naquele exato momento. Ele nos libertou. E eu sei que você relembra do dia, do momento, da data, enfim, do tempo exato que Deus te resgatou. Lá no passado, quando Deus te tirou, independentemente do seu contexto, cada um de nós temos uma história com o Senhor. Eu sei que você se lembra. Eu sei que você se recorda disso. As maravilhas que Deus fez ontem, meus irmãos, as maravilhas que Deus fez ontem na sua vida, elas devem nos inspirar a buscar ao nosso Deus. As maravilhas que Deus fez em nossas vidas servem como inspiração, servem como para nos deixar extremamente empolgados, servem como para fazer com que o nosso coração fique a todo momento com o fogo do Espírito Santo, inquietado com o poder do Espírito Santo, porque nós sabemos que Ele pode muito, muito mais em nossas vidas. As maravilhas que Deus fez, que Ele realizou em nossas vidas por meio de Cristo, faz com que nós tenhamos um impulso para que a nossa fé seja amadurecida. Olhando para o passado, nos lembrando de coisas maravilhosas, nos lembrando do momento exato que Deus operou em nossas vidas, mas lembrando do presente, com clamor. Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Olha que interessante. Agora o salmista,
Ele olha para o passado e fala: Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor é o Deus da libertação. O Senhor é o Deus que nos tira das mãos de Satanás. O Senhor é o Deus que nos livra da morte. O Senhor é o Deus que faz maravilhas em nossas vidas. O Senhor é o Deus que me curou disso, daquilo. O Senhor é o Deus que fez tantas coisas boas na minha vida. Mas agora o salmista olha para o presente. Restaura, Senhor, essa alegria que eu tinha no coração. Restaura, Senhor, a vida que eu levava com o Senhor. Quantos de nós, meus queridos irmãos, precisamos que as nossas vidas sejam restauradas pelo Senhor? Quantos de nós, ao olharmos para o passado, temos saudade de um passado em que buscávamos a Deus, de um passado que vivíamos em igreja, de um passado em que éramos constantemente adorados pela igreja, onde vivíamos em comunhão, onde nós éramos amados, mas que por certa circunstância nos distanciamos de Deus, nos distanciamos dos irmãos e nos aproximamos do mundo. A palavra do Senhor afirma que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Muitas vezes nós olhamos para o passado de forma muito saudosista, lembrando dos momentos que passávamos 1 hora, 1h30 na presença do Senhor. Dos momentos onde líamos 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, o livro inteiro da Bíblia, no momento onde ligávamos para algum irmão, ou até batíamos em sua porta para ter algum momento de comunhão com ele, no momento em que, hoje, tudo isso nos faz falta. Tudo isso faz com que tenhamos saudade de 3 meses atrás, de quando vivíamos todas essas coisas e outras coisas maravilhosas na presença do Senhor. O passado nos traz lembranças maravilhosas, mas nunca podemos esquecer do clamor ao Senhor no presente. Por vezes, meus queridos irmãos, nós, povo de Deus, atravessamos momentos de aridez espiritual, de sequidão. Muitas vezes atravessamos momentos de incredulidade. Reverendo Davidson, há algumas semanas atrás, falando a respeito da incredulidade que ataca o coração do homem. Quantos de nós, muitas vezes, somos assaltados por essa incredulidade? Quantos de nós, mesmo tendo um passado brilhante na presença do Espírito Santo, na presença do Senhor, na presença da comunidade do Senhor, mas passamos a viver numa sequidão, um vazio existencial e espiritual, onde a verdadeira fé clama, onde o nosso coração clama por restauração. É interessante olhar para a vida do salmista e como ele faz uma certa progressão neste salmo. Ele clama pela intervenção divina, ele sabe que a crise não é a final. Olha que interessante, o salmista sabe e reconhece que o que ele estava passando naquele momento não era o fim. Quantos de nós, muitas vezes, decretamos o fim de batalhas perdidas? Quantas vezes nós decretamos o fim de causas não ganhas? Quantas vezes nós decretamos o fim de nossas vidas, mas como povo do Senhor, como povo do seu rebanho? Nós sabemos, nós podemos confiar num Deus que restaura todas as coisas. Nós podemos confiar num Deus que faz que faz novas todas as coisas. Nós sabemos que Deus pode fazer. E é por isso que nós seguimos acreditando. E é por isso que nós seguimos acreditando que essa quarentena não é o fim. Deus vai trazer um momento onde nós vamos nos alegrar, onde nós vamos nos abraçar, onde nós vamos fazer churrasco com o PH, onde nós vamos fazer festas com a UPA e com a UMP, onde as mulheres da nossa igreja farão as suas reuniões, um momento onde nós poderemos nos alegrar constantemente, porque nós somos povo de Deus, nós sabemos que não é o fim. E sabe como o salmista declara
Sabe como que o salmista demonstra que não é o fim? Aqui é um aspecto, no versículo 4, é um aspecto que me deixa muito maravilhado com o amor de Deus. Um aspecto geográfico que me faz imaginar, aliás, me faz imaginar o tamanho do poder que eu não conheço do meu Deus. É algo muito extraordinário que eu não tenho conhecimento. Porque muitas vezes nós afirmamos que Deus é poderoso, mas a gente imagina que o limite do poder de Deus esbarra em certo momento. Quando eu olho para o versículo 4, aqui tem um detalhe que me faz crer que não há barreiras, que não há limites para o poder de Deus em nossas vidas. Olha o que o salmista declara: restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura as nossas vidas, como as torrentes no Negueb. O Negueb é um grande deserto em Israel. Até hoje esse deserto existe. Negueb, ou Negev, ocupa cerca de 60% do território de Israel. Interessante que, por ocupar 60% do território de Israel, muitos de nós podemos imaginar, é por isso então que dizem que Israel não tem vida, que não tem água potável. Muitos então dizem que não. O milagre que acontece no deserto é algo maravilhoso. No verão, é deserto. No verão é seco. No verão é sem vida. No verão não há uma alma, não há um animal, não há uma planta. Mas quando chega o inverno, vem descendo as chuvas torrenciais, vem limpando tudo que está no meio do caminho, vem lavando, vem reestruturando, vem fazendo com que onde havia morte, passe a existir vida. Onde havia sequidão, passa a existir fartura. Onde havia aridez, passa a existir cor, passa a existir verde, passa a existir azul, passa a existir o amarelo das flores, passa a existir vida. Interessante que o salmista está declarando o seguinte: Senhor, faça com que a minha vida, essa vida que se tornou seca, esse coração de pedra, essa vida que está mais parecendo com alguém já morto, faça reviver, faça reflorescer, faça ser reedificada pelo poder que há no Senhor. Faça ser restaurada. Faça com que esse coração seco seja libertado. Faça com que esse coração de pedra seja limpo, para que passemos a afirmar o que está escrito em Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que nós sejamos restaurados, meus irmãos. Hoje ainda, nós podemos fazer o deserto de nossas vidas florescer. Não pelas nossas forças, mas pelo poder que há no Senhor. Hoje ainda nós podemos fazer que essa sequidão espiritual acabe. Hoje ainda nós podemos fazer que rios de água viva possam fluir do nosso interior. Hoje ainda nós podemos fazer com que as nossas vidas possam ser restauradas e que passemos a frutificar para a glória de Deus. Hoje ainda nós podemos fazer que os lugares secos do agora, hoje ainda nós podemos fazer que os lugares secos de agora possam ser vidas abundantes no amanhã. E passemos a adorar o nosso Deus conforme o profeta Isaías o fez no seu livro, no capítulo 64, no versículo 1, quando diz: ah, se os céus fendessem e tu descesses. Afirmando claramente a vontade que ele tinha de estar na presença do Senhor. Exaltando o seu Deus, declarando: ah, Senhor, se o Senhor viesse ao meu encontro para que a minha vida fosse restaurada. Mas o salmista, e eu caminho para o fim, ele não só olha para o passado, agradecendo pelas coisas maravilhosas que o Senhor fez na vida
do povo de Deus. O salmista não só olha para o presente, clamando desesperadamente para que o Senhor restaure a sua vida e do seu povo. Mas o salmista tem uma visão. Visão que eu falo, ele olha para o futuro. Ele olha para frente. Ele quer caminhar. Ele olha para o futuro com certa expectativa. Olha o que afirma os versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Os olhos de lágrimas se encheram de esperança. O coração nostálgico lá do versículo 1 a 3, olhando para o passado, se enche de expectativas agora. O peregrino começa a andar em direção às promessas de Deus. O peregrino começa a desejar a presença do Senhor. O peregrino agora ele começa a ansiar pelas bênçãos do Senhor em sua vida. Enquanto anda, o peregrino mesmo chorando, ele deve semear. Mesmo em isolamento social, em quarentena, mesmo trancafiado dentro de casa, mesmo não podendo abrir o seu comércio, mesmo perdendo o seu emprego. Nós precisamos semear, mesmo com que lágrimas, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O peregrino, ele deve espalhar, mesmo nas horas difíceis, o temor do Senhor, mesmo que ele não veja os frutos da colheita. Mesmo que muitas vezes ele não perceba, ele não veja os frutos da sua colheita. Abraão, ele não viu os frutos da sua colheita. Foi feita uma promessa a ele, para que ele povoasse a terra e para que a sua descendência tomasse conta desta terra. Abraão não viu a sua descendência, mas ele confiou nas promessas do Senhor. Ele confiou com uma ardente expectativa, olhando para o futuro, a fim de que as bênçãos do Senhor recairiam sobre o seu povo, e assim Deus o fez. Nós devemos olhar com uma ardente expectativa para daqui a um tempo, quando os nossos templos estarão abertos, e aí, quando o Senhor perguntará para mim e para você, o que você fez na quarentena? Restaurou a sua vida? Trouxe a sua vida para mais perto de mim? Como nós sairemos deste momento? Como nós vamos sair, meus queridos irmãos, deste momento? E eu posso imaginar, e eu quero fazer você imaginar, como o salmista estava alegre no Salmo 122, no deserto, nesses cânticos de romagem, nesses salmos maravilhosos da peregrinação, quando o salmista estava no deserto, seco, sem vida, quando ele clama, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés, junto às portas, ó Jerusalém, Jerusalém, que estás construída como cidade compactada, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Imagina a ardente expectativa que ele estava no coração. Imagina quando ele pisa no templo do Senhor, quando ele entra na igreja do Senhor e fala, vamos à casa de Deus. Vamos à casa do Senhor viver em comunhão. Vamos à casa do Senhor adorá-lo. Vamos à casa do Senhor exaltá-lo. Vamos à casa do Senhor porque acabou o tempo de quarentena, acabou o tempo do cativeiro, acabou o tempo do isolamento. Vamos à casa do Senhor porque agora o Senhor nos restaurou. Agora o Senhor está trazendo nova vida para todos nós. Agora o Senhor está trazendo um novo tempo para todos nós. Muitas vezes, meus queridos irmãos, o semeador, ele rega o solo com suas próprias lágrimas. Mas não há semeadura sem colheita, e nem lágrimas sem júbilo nessa bendita empreitada. Não há. Que possamos semear, mesmo com que lágrimas, porque o futuro nos aguarda com uma ardente expectativa daquilo que o Senhor tem
para fazer por meio de nós, para nós e para toda a sua igreja na face da terra. Eu gostaria de concluir dizendo para todos nós, para todos vocês, que a nossa esperança, ela está cativa à presença de Cristo em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, é tempo de fazer com que a sua vida seja restaurada. Michel, eu não tenho forças, eu não tenho poder, eu sou fraco. Todos nós somos. Mas a força que habita dentro do nosso coração vem de Deus. É o Espírito Santo que nos leva para perto dele. E por isso que todos nós somos convocados a sermos transformados de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Se antes, meus queridos irmãos, estávamos presos aos riscos e problemas de um passado desastroso, hoje nós temos alegria para prosseguir, porque nós vimos a presença de Deus em nossas vidas, nós ouvimos, nós participamos dos milagres de Deus. Nós seremos totalmente revitalizados, restaurados, reedificados, renovados. Nós seremos totalmente restaurados se nós olharmos para o passado com gratidão. Olhando para lá, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Clamando pela intervenção divina no presente, para que Deus aqueça um coração de pedra. E tendo esperança no futuro, para que as nossas vidas sejam modificadas, seguindo o caráter do próprio Cristo. Nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Nós podemos esperar todas as coisas naquele que nos fortalece. Por isso, nós estamos firmes nas promessas do Senhor, na certeza de que tudo vai passar. Tudo, absolutamente tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece até o fim. Que Deus te abençoe. Que Deus aqueça o seu coração, a fim de que você olhe para o futuro com uma ardente expectativa daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem sido bondoso conosco e nós podemos, de forma tão milagrosa, lembrar do exato momento, da vida que nós levávamos antes e de como o Senhor operou um milagre em nossas vidas, de como o Senhor nos trouxe para perto de Ti. Obrigado, Pai, pela sua intervenção. Nós podemos te agradecer, meu Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado no presente, porque mesmo no momento de caos que estamos vivendo, nós estamos vendo a mão do Senhor operando milagrosamente em nossas vidas, em nossas famílias e em nossa igreja. Obrigado, Senhor. E, ó Pai, aqueça o nosso coração, nos dê expectativa, nos dê esperança, nos dê uma vitória garantida no Senhor, para que o nosso futuro, meu Deus, seja transformado pelo Senhor. Nós esperamos tudo isso, porque nós confiamos num Deus poderoso, que se entregou numa cruz e fez tudo aquilo que nós não podíamos fazer, pagar um preço pelos nossos pecados. E é em nome dele, meu Pai, que nós te entregamos este culto. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tudo posso em Ti, fortaleza minha, eu espero em Ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. Me rendi a Ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu Te louvei. Te adorei, minha vida é Tua, meu coração te dei.
podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, sou mais perto. Meu prazer é te ver. És o meu Redentor. Estou mais perto de ti, sou mais perto. Meu prazer é te ver. És o meu Redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Irmãos e irmãs, estamos encerrando mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Espero que você tenha sido abençoado como eu fui abençoado. E essa semana nós temos alguns eventos, temos alguns encontros. Começa agora após a bênção apostólica. A mocidade vai estar no Zoom num grupo, os adolescentes no Zoom em outro grupo, participando, revendo e falando das suas programações durante a semana. A UMP, essa semana, na segunda-feira, às 19h30, tem um encontro marcado. Tem sido uma bênção muito grande esses encontros da UMP. Então, nessa segunda, nós teremos um outro encontro da UMP, como tem sido realizado todos os dias. Na quarta-feira, nós vamos ter o nosso estudo bíblico, mas agora com uma outra temática. Nós tivemos o primeiro tema, Onde Deus Está. Nós conversamos a respeito desse tema. Eu, Reverendo Jonatas e o seminarista Michel, trouxemos esta palavra para a Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, Colina e Serra Dourada. Então, tem sido uma palavra para as três igrejas, o mesmo estudo bíblico para as três igrejas. E nós tivemos, até semana passada, o tema Ele Está Aqui. Então, nós abordamos esse tema. O primeiro tema foi Onde Deus Está. Segundo tema, Ele Está Aqui. E, a partir desta quarta-feira, às 19h30, nós trabalharemos o tema Ele Voltará. Então, nós vamos conversar um pouco a respeito da volta de Jesus Cristo. E eu creio que é um tema que você tem total interesse nele, como eu tenho.
Na quarta-feira ainda, logo após o estudo bíblico, nós teremos uma programação, uma live do Presbitério Centro Capixaba, do nosso presbitério. E o convidado especial para esta live é o reverendo Alexandre, que é conhecido da nossa igreja, esteve aqui, pregou no culto já da noite, já deu uma palavra durante a semana para os pais dos adolescentes, na escola de pais. Creio que muitos aqui vão se recordar do reverendo Alexandre. Está nas nossas redes sociais e você pode não apenas buscar informação, mas também compartilhar com as pessoas, seus amigos sociais. Na sexta-feira, na quinta-feira, nós temos a reunião da UPA, da SAF, da OMP, temos também a reunião com as crianças, que tem bombado, mas na sexta-feira, o Departamento de Educação Infantil da nossa igreja vai realizar um evento muito especial. E nós vamos conversar e debater sobre um tema: cuida com cuidado. A gente vai falar sobre exploração sexual infantil. Como você pode prevenir o seu filho. Como você pode ficar atento ao seu filho. É um mal que assola a nossa sociedade. É um mal que assola a nossa cidade e em muitas igrejas, irmãos. E nós precisamos debater, conversar, ter informação, aprender sobre esse assunto. Pois eu queria pedir você que você ajudasse a gente, não apenas participando, mas divulgando as nossas programações. Essa é uma semana que temos muitas coisas. Vamos estar juntos durante a semana. Vamos poder rever apenas virtualmente, mas pelo menos é alguma coisa. A nossa oração é que Deus te dê uma semana abençoada, que Deus te proteja de toda e qualquer tipo de enfermidade, e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e os seus. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por este culto que prestamos ao Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Palavra esta ministrada, cantada, lida, anunciada, pregada. Obrigado, Senhor Deus, porque fomos edificados. Fortalece, ó Deus, a nossa alma. Fortalece o nosso espírito para enfrentarmos mais uma semana, Pai. Mais uma semana de vitória. Mais uma semana, Senhor, em que temos a Tua presença. E nós, tendo a Tua presença, podemos dizer que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E por isso, Deus, nós agradecemos. Continuamos a orar, Deus, para que esse tempo seja breve, para que seja logo descoberta uma vacina, Senhor, para que esta vacina possa nos proteger deste vírus, para que possamos voltar à normalidade nas nossas atividades. Mas enquanto isso, abençoa cada um, Pai, nas suas casas, aqueles que precisam trabalhar, que o Senhor os proteja. Aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, que o Senhor os abençoe e portas sejam abertas. Aqueles que estão em luto, que o Senhor console. Aqueles que estão chorando, que o Senhor enxugue do rosto toda lágrima. Aqueles que estão, ó Pai, em desespero, que o Senhor seja a paz. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, repousa, ó Deus, sobre cada irmão, cada irmã que está assistindo esta live. E também, ó Deus, sobre todos os teus filhos e filhas, espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu, nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro.
casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça